Senhores, é um gosto, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou eu, Moré Luiz. Um shalom bem grande, bem-vindos. Estamos em la Parashá Noah, é nossa segunda parte, la classe número 11, os párrafos 30 ao 32. Estamos vendo e o Zohar está tratando do detalhe de lo que são os elementos generacionais. Isso nos acarrea, nos traz complicações e algumas coisas estamos vendo, não? Vimos na primeira parte, seguramente les gostou muitíssimo, quando observamos que desde Noah há marco que se dictamina que antes de Noah se viviam 500, 600, 700, 800, 900 anos para poder corregir. Pero o que hacía a geração era só pedir coisas. Isso. Se imagina, teníamos 900 anos só para ir pedir todos os dias. Eram verdadeiras máquinas de pedir coisas. Por isso é que recebimos esta influência em nossa geração, que é Malhut de Malhut, nesse processo de correção final, porque aqui está a geração de Noah, está a geração da Torre de Babel, se imagina, verdadeiras máquinas de pedir coisas, e nos querem convertir a nós outros no mesmo processo. E hoje vamos entrar no elemento que vimos na classe anterior, entre Benei Noah, Benei Adam, e uma vez mais. Em Malhut, de Malhut, toditos somos Benei Noah. E desde Noah, mira, de Noah hacia atrás, essa quantidade de anos, pero de Noah hacia adelante, que ocorre? Se reduzem os anos e se pode venir mais vezes a ser um processo de correção, porque não lhe tem sentido a la espiritualidade que a pessoa siga vivendo 400, 500, 600, 700, 800, 900 anos e não corrige sua vasija. Então, para que quer 800 anos de saúde ao máximo se não vas a corrigir a vasija? Para que quer viver 700 anos se só vas a hacer daño ao próximo? Com que lo haga 20 anos ou 30 ou 40 é mais que suficiente. Eu devo de entender como funcionou, não? E todos somos Benei Noah, toditos, aqui abaixo toditos. Não é que aquele grupito é esse, aquele outro grupito é aquele, não. Todos somos hijos de Noah. E se acuerda a definição que se deu de Benei Adam, los hijos de Adán, que hemos visto na própria leitura al espanhol del Zohar? Vaya e repasse e deixe nos comentários. More, Benei Adam, de acordo, dice el sábio, significa esto. Então, cada vez que aparece Benei Adam, vai estar esta referência. E vai ao livro de Ezequiel e vas a ver que o Eterno lhe disse a Ezequiel, Hijo del hombre, Ben Adam. Então, o que estava ocorrendo com o profeta Ezequiel? Se imagina, isso cambia completamente o panorama, porque a partir de aí uno pode saber a raiz del alma del profeta Ezequiel. Então, bem-vindo à classe número 11, a segunda parte. Parashá Noah, nesse terceiro ano de leitura, classe 11, hemos visto de la Shin de 4 braços. Que lindo, não? Todo o processo de reencarnação antes e depois de Noah, não? A reencarnação vem depois. Antes de Noah era outra história, outro assunto, todo isso. Vimos também os 4 níveis de interpretação de Torá e estamos entrando entre os conceitos de Benei Noah e Benei Adam. Então, o primeiro que se vai analisar, se vai estudar é de Benei Adam, aqui está. Benei Adam, nel hebreu e nel arameu se diz Bar-Nash, que quer dizer aqui, el ser humano. E que significa essa terminologia? Não? Então, Benei Adam, ou Bar-Nash, quer dizer que todos estamos carregando a carga da transgressão de Adão. Todos, absolutamente todos, não há exceção ao caso. Não se olvide, Adão tinha acesso, ou ele viu todas as 613 luzes de correção que são chamadas mitzvot. E o Eterno lhe disse, sabe que, de los árboles que estão no jardim, tu las puedes comer livremente, que são as 248 positivas. Pero, de la que está no centro, que é o árbol do conhecimento del bem e del mal, tu não la puedes comer, que são as 365 negativas. E adivina o que quis fazer Adão? Exatamente. Por isso está esse problema aqui. Ele trabalhou antes de Shabbat as 365 negativas, deu todo esse problema, por isso é que levamos isto, por isso é que a Benei Adam agora se vai a associar Benei Noah, então são
613 mitzvot más 7 de los Benei Noah nos van a dar 620 luzes, ¿estás viendo? Cargamos com isso, tudo isto tem essa consequência para nós outros. Então, levamos a energia espiritual de Adão e cargamos a carga energética de Adão, porque estamos aqui para reparar estas cositas que se lhe ocorreu fazer ali. E a número 2 tem que ver agora com Noah. Nós estamos na Parashá Noah. Mira, em esta porção de Noah, vemos que Noah é homem justo. Ele andava com Deus. Foi escolhido para construir a arca. Todo isso está en el inicio mismo de la Parashá. Noah foi escolhido para dar continuidade à humanidade depois que todo foi destruído. Se imaginou? Isso, bem aqui, Adão, toda aquela geração foi destruída com toda aquela carga energética, mas não te olvides, Noah, sus 3 hijos, Shem, Ham e Yafet, com suas respectivas esposas, no total 8, levavam essa carga energética e agora vai venir uma nova humanidade a partir de Noah. Então, Noah obtuvo graça a los ojos del Eterno. Mira, ele hasta recebeu uma profecia, isso quando lemos em Bereshit, no capítulo 5, os versículos 28 ao 29, que está dentro da Parashá Bereshit, no final, há uma profecia relacionada a Noah antes de entrar na própria Parashá Noah. E quando vamos ali, eu tenho o final da Parashá Bereshit, capítulo 5, ela vai terminar capítulo 5, vai iniciar capítulo 6, que habla de la corrupción del género humano, de los Benei Adán. Este género humano aquí es Benei Adán, o capítulo 6 de los versículos 1 al 8, y en el 9 es el inicio de la Parashá Noah. Y la profecía ya se encuentra al final del capítulo 5. Y esta profecia influenciou de certa forma Noah depois do dilúvio, não tanto antes, pero depois, versículos 28 e 29. Mira, o nome do padre de Noah é Lamech. Diz que Lamech viveu 182 anos e engendrou um hijo, e lhe puso o nome de Noah. E aí vem a profecia, diciendo: este nos consolará de nuestros trabajos y de la fatiga de nuestras manos en esta tierra que el Eterno ha maldecido. Y esta foi a profecia aqui, os versículos 28 e 29. ¿En que sentido esto vai influenciar Noah? ¿Qué tiene que ver todo esto? E el Midrash e os comentários em los Humashins com relação a esta profecia, a este elemento, vão dizer que Noah, ele inventou o arado, ele hizo a terra que o Eterno lhe havia quitado, la berajá, uma vez mais, estás vendo? Classe de paradigmas, a classe número 3, estás vendo? O secreto da abundância. Que iba a querer fazer Noah? Convertir a este mundo físico em paraíso. Ele andava em los primeiros pasitos, e isto vai ocorrer depois do dilúvio. Vai dar um problema sério. Estamos com Noah. Quando habla de arado e que ele lo inventou para poder plantar e sembrar, não se trata de comida, não se trata de alimentos. É a abundância, bajar a abundância. Ele vai querer formular um método, sim, sobre a base de que esta profecia que se lhe ha dado a seu padre Lamech, e também que ele é o tataraneto, creio, de Hanor. Ele vai reunir todo isso e vai dar um curto-circuito, porque este arado que ele inventou, ele vai utilizar a que vocês não se imaginam para quê? Para preparar a terra para plantar uma vinha, preparar o vinho de Elia, embriagar-se, querer fazer uma correção. Ele pensa que é uma máquina increíble de pedir coisas e poder fazer correções e anular decretos. Este é o elemento dessa profecia. Dentro de tudo isto, o que é, quando uno vai sacando os paradigmas e vai entrando a cada mais. Está vendo aqui, o secreto da abundância. Mira, Lamech, a profecia que ele deu, se imagina? E o Midrash me dá uma pauta, pero eu não consegui ver. Por quê? Porque os paradigmas me colocaram, eu não consigo mirar a este lado nem a aquele lado, eu só vejo hacia adelante.
Y el alumno puede dejar en los comentarios con relación a esta profecía aquí de los versículos 28 y 29, capítulo 5 de Bereshit. Mira, porque diciendo que este nos consolará, se imaginó, hasta en el nombre lo va a interactuar, ¿no? Mira, de nuestros trabajos y de las fatigas para lograr esa abundancia, que esta tierra vuelva a ser de bendición. Y en el capítulo 6 que le sigue, Leo, hasta el versículo 8, sigue siendo de aquí hacia arriba, sigue siendo Parashá Bereshit. Del 9 hacia adelante ya es la Parashá Noah. Y mira cómo inicia, ¿estás viendo? Cómo el Eterno le trató a Noah. Dice que Noah es un hombre justo, mira, es un tzadik. Él es íntegro, él es un tamid entre sus contemporáneos, y dice que Noah andaba con Dios. Este íntegro, esa integridad de acá, indica que él ya nació circuncidado. Y el alumno ya se está dando cuenta de cómo funciona la dinámica de la clase de Akadma. Estamos con esta energía de la Shin de 4 brazos. Estás observando nesta configuração que temos agora. Se nós inventamos que há um grupo que é Benei Noah e outro grupo que é Benei Israel, a correção não se dá. E o potencial que se tem agora, como todos aqui abaixo em Malchut de Malchut, sendo Benei Noah, vocês nem se imaginam, mira, já que em meio a todo aquele pecado que houve a causa de los Benei Adão, não? Antes ali do dilúvio, todo aquilo, Noah foi salvo. ¿Se imaginó? ¿Qué quiere decir? Que se va a lograr hacer la reparación del cortocircuito de Adán. ¿Estamos entendiendo eso? Y fue digno de iniciar, de dar inicio a una nueva vida. ¿Cuál es la diferencia entre Noah y nosotros? Es que cuando inició la nueva vida, Noah, ele reinició todo desde cero, se vale alterar, pero seguía con el mismo cuerpo. Cuando nosotros pasemos a Malchut de Asiá, crucemos la barrera de marzo, va a haber un cambio en la vasija. Estamos entendiendo. Mira, qué apasionante es ver una parashá desde los conceptos de Akadma. Nosotros, como Benei Noah, também levamos esta capacidade de todo esse elemento aqui dentro de nós outros. Este é o conceito de Benei Noah. O resto é história, é religiosidade. Se han criado conceitos a partir de elementos que não se han entendido. E às vezes isto se chama en el español, y cada país tendrá su forma de expresar esto, ¿no? Se llama jalar las brasas para el asadito que uno tiene, ¿no? Eso, no hay que hacer esto. Esta es una evidencia de que lo que nuestros antepasados hicieron se queda para nosotros. Tenemos una cuenta. Eso, levamos tanto buenas como malas. Y estos descendientes, estos nuestros antepasados son Benei Adán y Benei Noah. Estos antepasados não são mi papá, ni mi abuelito, ni mi bisabuelito. Não é nada dessas, não há que confundir as coisas. E neste exemplo, esta hora da classe, hemos visto, mirar os casos positivos do mecanismo. E, More, como é que queda então se com nossos antepassados, com nosso papá, nosso abuelo, nosso bisabuelo e etc., todo isso está perfeitamente controlado por la espiritualidade. Estes casos mais particulares se aplicam de acordo ao Shara Gilgulin de Laria Kadosh. Ele vai indicar que em casos como este, há uma normativa na Torá que diz, sabe que de tal país, de tal nacionalidade, não entrará na congregação do Eterno, nem na terceira, nem quarta geração. Então, o que ocorre? Para que nosotros pudiéramos despertar a la espiritualidad, el Eterno tuvo que escoger, mira, si es la tercera o cuarta generación, entonces nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, entre nuestro bisabuelo y nuestro tatarabuelo, eso que ellos no tenían cómo entrar, para que nosotros, siendo posteriores a esta tercera o cuarta generación, entremos. Aquí adentro está especificado con ejemplos de
el Rabbi Akiva, por isso é que ele foi acepto, porque ele era a terceira ou quarta generação e se lhe pudo cumprir o procedimento requerido por la espiritualidade e esta alma entrou. É assim como trabalha a espiritualidade em lo particular, não é por causa de transgressões e pecados del papá, del abuelo, não. É para que podamos entrar à espiritualidade. Esta nossa entrada à espiritualidade não é porque amamos Israel, porque temos sido uma alma de Israel e tantas coisas que às vezes nos mistificamos e nos perdemos. ¿Por quê? Porque sencillamente não nos gusta ler. Isso, nós não nos apasiona ler, queremos picotear de todos os sítios e formar um conceito. E a leitura é densa, pero vale a pena. É uma preciosura lo que há aqui adentro. Hay que ir conceito a conceito. Há valores de gematria, coisas lindas, níveis del alma. Não puedo entrar aqui adentro tendo paradigmas. Aí o secreto não se abre. Nós, nesta classe com la Parashá Noah, estamos vendo lo general, Benei Noah e Benei Adam, e aqui está o particular. Isso ele vai explicar e ele vai tomar os sábios da Torá, os sábios do Talmud, e los vai explicar muitos casos indicando como isto funciona. E hasta agora hemos visto a parte positiva, agora vamos entrar na parte negativa, ¿sí? ¿Por quê? Porque recebimos uma carga negativa emocional e espiritual que nos afeta negativamente. Essa é a parte do processo de correção. ¿Por quê? Porque Noah ha hecho um cortocircuito. Adão e suas gerações, desde Shed hasta Noah, também han havido muitos problemas. Então, sobre esta base, a Cábala diz que sim, há uma parte negativa. Infelizmente ou felizmente, o que nossos antepassados fizeram, estamos falando de Benei Adão e Benei Noah, o hacen, deixam marcas, cargas para nós. Por isso temos que fazer essas reparações. Em especial, como em nosso caso, e nos Benei Noah, somos toditos, incluindo Israel, toditos, nadie se salva, aqui toditos. E o cortocircuito chegou hasta a construção da Torre de Babel. Então, imagínate, uma grandeza enorme no processo. Há bonito passagem em Lamentações, del profeta Jeremias, no capítulo 5, el versículo 7. Mira que vai dar um exemplo incrível. Ele disse, aqui está no português, lo puedes ler exatamente o mesmo em uma tradução ao espanhol. Ele disse assim, nossos padres pecaram e já não existem mais. Quando ele habla de nossos padres, ele está falando desde as gerações, desde os dias de Shlomo, hasta aquele momento que eles iam a ser levados cautivos a Babel, a destruição e todo aquilo. Se imagina quanto tempo ha passado? Foram quase uns 400 anos ou mais, não? Nossos padres pecaram, eles foram, e já não existem mais. E nós que somos seus filhos, isto não o hijo no sentido físico, não, genealógico, pero como seus descendentes, nós é que pagamos os platos rotos, sofrimos o castigo de todas suas iniquidades. ¿Estás vendo como isto funciona? Então, Adão foi o que hizo as coisas e nós pagamos os platos rotos. Noah se emborrachou, isso todo um cortocircuito, estuvo em la Torre de Babel. Toda aquela hora nos sobrou para nós arreglar todo o processo. Sofrimos este elemento. Há um potencial muito grande, pero também há elemento contrário. Estão as duas energias trabalhando fluidamente. Estamos aqui em Lamentações, capítulo 5, el versículo 7. El Ari Akadosh disse que nossa geração, a que nós vivemos agora, estamos em Malhut, isso está em el Shara Gilgulim, el portal das reencarnações. Diz que nossa geração, o conceito geração que ele maneja aqui, ela inicia no ano redondeando
1500 y llega hasta nuestros días. Estamos en el 2022 y todavía estamos en este lapso de periodo de esta generación. Ya tenemos más de 500 años que lleva esta última generación. Con la destrucción del Beit HaMikdash, podemos entonces, a partir de entender que los padres, todo lo que estaba en el primer y segundo Beit HaMikdash, con la destrucción del segundo Beit HaMikdash, los hijos sufren las consecuencias y lo visita esa iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. La tercera fue desde la destrucción del segundo Beit HaMikdash hasta antes del Ari HaKadosh, y la última, que es la cuarta, es la nuestra. Tem todas estas coisas que eu necessito entender. Então, se para el Ari HaKadosh, estás vendo? El Ari HaKadosh não é de fulano, sultano, nem mengano, nem del profe de aqui, del maestro de allá, nada desses elementos. Del Ari HaKadosh, de Shara Gilgulim, uma geração na nuestra, esta última que iniciou em dias del Ari HaKadosh, hasta la fecha ya lleva 500 años y estamos yendo y viniendo y la vasija no la queremos corregir. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser verdaderas máquinas de pedir cosas, verdaderas máquinas ambulantes de por ahí anulando decretos que ni sabemos lo que estamos haciendo y no podemos recibir esto que el Eterno nos quiere dar. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando a pedir cosas y no a reparar la vasija, a pedir corrección. Lo único que tenemos que pedir es corrección de la vasija. Y ahora, en todo eso, ¿qué podemos hacer? Hay tres elementos bien importantes. Número uno, saber que todas nuestras acciones pueden afectar más adelante y lo afectarán mucho más de lo que nos podemos imaginar, y nos va a afectar a nosotros mismos, porque todos son procesos de rotación del alma, de corrección de la vasija. Los que van a salir perdiendo somos nosotros mismos. Número dos, nuestras acciones también afectan hacia atrás. Somos agradecidos y concluimos cosas incompletas. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento, si pedimos al Eterno corrección, nos conectamos con la espiritualidad, el punto del corazón, el alma nos es dado, la empezamos a desarrollar, a hacerla crecer, estamos trabajando hacia atrás cosas que no hemos logrado, pero ahora somos agradecidos y concluimos cosas incompletas que estaban allá. Y yo debo de cuidar mis acciones ahora porque puede influenciar mi propio desarrollo de mi alma y la corrección a futuro. Mira qué cosas bonitas. Y vamos al número 3. Otra cosa que afecta, un factor importante que ayuda mucho hacia el futuro es no cambiarse el nombre. Nuestros papás nos dieron un nombre y con ese nombre hay un tikkun, hay una corrección. Y cuando cambiamos del nombre, ¿qué sucede? Nuestro nombre queda en blanco. Todas las reparaciones que hay que hacer está cerrado y estamos haciendo reparaciones con un nombre que nadie sabe quién es, que no se sabe quién se nos dio y que no hay autorización para este nombre, ni tiene el registro de ellos allá arriba. ¿Me están entendiendo? No cambiarse del nombre, porque el nombre me conlleva un tikkun, ¿de acuerdo? Noah, él no se cambió después del diluvio, después de todo aquello, no se llamó Yosef ben Abraham, no, él se continuó llamando Noah, sus hijos continuaron llamando Shem, Ham y Yafet. Es no cambiarse. ¿Por qué? Porque se vale el término, es como una hoja que hay que llenarla y esta hoja queda en blanco cuando cambiamos el nombre. Estamos haciendo el trabajo de un nombre que ni siquiera existe. Nuestra hoja queda en blanco. Ya que somos reconocidos en la espiritualidad y para caso de correcciones, por el nombre que nos colocaron nuestros padres. Me guste o no me guste el nombre, esto, ¿no ve? Eso allá arriba nos van a conocer como Mario ben Bartolina o María bat Josefina. Los nombres que a veces nos colocamos, David ben Yosef, ese nombre no
existe. Allá arriba no hay corrección para este nombre. Allá arriba hay corrección para el nombre, Mario Ben Bartolina. Y este nombre queda en blanco. Y este Yosef Ben David, nadie sabe quién es ni qué cosas, no hay registro de ellos arriba. No importa quién lo haya cambiado el nombre o quién le dio el orden. El detalle es no cambiarse el nombre. Y hay evidencia de este detalle, hay en los Midrashim. Dice que Israel fue salvo de Egipto porque ellos no cambiaron su nombre. ¿Qué quiere decir? Que cada uno llevó y cumplió el tikkun y la reparación de su vasija. Cuando cambiamos el nombre, ¿qué sucede? Estamos trabajando una hoja en blanco que no hay registro allá arriba. Queremos llenarlas de cosas y ella queda en blanco. Y nuestra hoja con nuestro nombre y con el nombre que nos dieron nuestros papás está en blanco. No hemos hecho nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hacíamos era en base a este nombre que nos dieron. Para ese proceso de corrección yo tengo que mantener el nombre que me dieron mis papás. Y las conclusiones finales a que llega el Zohar es, si caso hubiera alguna maldición familiar, particular, personal, algún pecado de los antepasados, el papá, el abuelo, bisabuelo y algunas generaciones, y que me están afectando, lo que yo puedo hacer es buenas acciones de corrección para corregir esta energía. ¿Cuál es la mejor de todas las correcciones? Pedir al Eterno que nos ayude a corregir la vasija. Y porque hubo todo esto con mis antepasados, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, es para que la tercera, o más precisamente la cuarta generación de esta familia sí entre a la Torah. No porque a veces nuestra alma tenga una raíz de Israel, no. Es este el mecanismo porque hay una mitzvah que dice, y no entrará en la congregación del Eterno hasta su tercera y cuarta generación. Después de él así entra. Por eso es que nosotros somos esta tercera o cuarta generación de forma privada y particular. Y las buenas acciones aquí es pedir al Eterno que nos ayude a corregir la vasija. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido esta segunda parte de la clase número 11 Parashat Noach, tercer año de lectura. Y has visto la cantidad de cosas que viene, que hay, y qué bello es poder leerlo a partir del Zohar, que el Zohar habla, que nos enseña. Hemos ido a achar a Gilgulim, qué cosa más linda. Aqui adentro hay una belleza, hay que leer. Yo no puedo ser como los cuteos. ¿Se acuerda como los samaritanos? ¿Cuál era el detalle de ellos? Ellos temían al Eterno, pero servían a su sistema religioso y andaban con su librito bajo el brazo y cualquier conclusión que sacaban inmediatamente, no, mas está escrito en tal lugar. Entonces es lo que él ha dicho en aquel libro. No hagas esto, lárgalo. Sim, déjalo, suéltalo. No vamos a temer al Eterno y servir a un sistema religioso. Eso tú lo vas a encontrar en Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 33. Un shalom bien grande.